São Paulo é certamente um dos mais conhecidos e importantes apóstolos mencionados na Bíblia. Sua história de conversão à fé cristã comove e inspira. Enquanto foi conhecido como Saulo da cidade de Tarso, ele era um fariseu judeu, cidadão romano, reconhecido por seu abastado intelecto e por sua atuante perseguição aos primeiros cristãos. A virada de chave em sua vida ocorreu em uma viagem para a cidade de Damasco, onde dois magníficos encontros despertaram nele uma fé plena e incondicional, que posteriormente foi capaz de torná-lo um dos pilares do mesmo cristianismo que ele tanto antes perseguia. O primeiro encontro foi divino e transcendental. Caminhando já próximo a Damasco, deparou-se de repente com uma forte luz brilhante vinda do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele disse: "Quem é, Senhor?" E disse o Senhor: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Percebendo-se a partir de então cego de ambos os olhos e seguindo as instruções de Cristo, Saulo e seus companheiros adentraram a cidade. Hospedou-se na casa de um homem de nome bastante comum à época, que era Judas. Durante 3 dias, Saulo seguiu sem enxergar e sem se alimentar, até que o segundo encontro que mudaria a jornada de sua vida, enfim aconteceu. E é aí que surge a figura central desse vídeo. Ananias era um discípulo de Jesus que mediunicamente recebeu a missão de encontrar Saulo na casa de Judas. A princípio, ele questionou, pois conhecia a fama de perseguidor que o então enfermo tinha. Mas benevolentemente e cheio da obediência em seu coração, seguiu para cumprir a designada missão. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheia do Espírito Santo." E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ou seja, sem a importantíssima atuação de Ananias, é possível que Saulo não se tornasse Paulo, missionário, apóstolo fervoroso e autor de cartas fundamentais do Novo Testamento. A manifestação de Jesus que cegou Saulo foi o fator de exclusão em sua vida, pois não lhe retirou apenas a visão, mas também suas convicções preconceituosas e todo o seu ímpeto de opressor. O ódio e a perseguição foram extirpados de seu coração. Já a cura realizada pelo Espírito Santo com intermédio de Ananias foi o fator agregador e definitivo em sua vida, pois trouxe a afirmação de sua nova fé e selou seu elo com Cristo. Ananias de Damasco, homem humilde, clemente e obediente, serviu de instrumento fundamental nesse lindo processo de conversão. Jesus poderia ter pedido a intercessão de qualquer um dos seus apóstolos originais, mas aguardou a passagem de Saulo por Damasco para que ele pudesse testemunhar o poder da fé de um discípulo quase anônimo e pouco destacado na história. Mas apesar de pouco mencionado, Ananias marcou o início do legado de São Paulo de Tarso, o que fez dele também um homem de um legado histórico e lendário. Ananias foi um dos grandes. Paulo reconhece a ação bondosa de seu curador e o cita com reverência em Atos, capítulo 22, versículos de 12 a 17. E não há mais menções a esse compassível homem na Bíblia. Mas na tradição católica e também em textos apócrifos, há relatos de que Ananias, assim como Paulo, disponibilizou-se à missão de evangelizar, dirigindo-se a uma cidade chamada Elefterópolis, onde pregou e ensinou a palavra de Deus, iluminando a muitos, convertendo-os à fé cristã. Isto produziu um grande movimento e preocupação entre os idólatras e pagãos, resultando em sua prisão por ordem do governador. Este, de muitas maneiras, procurou convencer Ananias a renegar a sua fé. Ananias, porém, manteve-se fiel, sendo por isso submetido a várias formas de tortura, que levou a entregar a sua alma a Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24, consta que Jesus recrutou, além de 12 apóstolos originais,
outros 70 discípulos para pregar a sua palavra, anunciando a paz e o Evangelho. E a sua trajetória nos leva a crer que Ananias estava entre eles. Salve Ananias, primeiro bispo de Damasco. Exemplo de fé.